Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então a parte 2 sobre a história dos mártires cristãos, vou dar uma introdução da definição do termo e também das fontes usadas, né? As referências estão aqui em anexo, tá? No comentário. Bom, a palavra grega mártir significava em sua origem testemunha ocular que prestava depoimento num tribunal ou em outro ambiente público. No Novo Testamento, sobretudo em Lucas e em Atos dos Apóstolos, o termo adquire o significado de uma pessoa que confessa o Evangelho de Jesus. Em seu primeiro discurso público, Pedro fala de si mesmo e de seus companheiros como testemunhas que viram o Cristo ressuscitado. E Pedro novamente alude aos 12 como testemunhas de Cristo. Isso aparece em Atos 5:32. Pedro, em seu discurso aos apóstolos, em relação à eleição do sucessor de Judas, né, para suceder Judas Iscariotes, emprega o termo com esse significado. Convém que um destes seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, aquele que viu a ressurreição. Né? Sempre com esse termo mártir, usando. Atos 1:22. Depois, em meados do século II, os cristãos já começam a empregar esse termo para designar os que davam testemunho público do Senhor por palavras e atos no contexto de perseguição. Foi nessa época, portanto, que mártires passou a designar uma pessoa que morria por sua fé, como a prova suprema de firmeza de sua convicção. No final do primeiro século, o autor do Apocalipse emprega a palavra com esse significado. Ele diz assim: as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Já usando a palavra marturian, de mártires, com o significado de testemunho no sentido de morrer pela fé. Apocalipse 6:9. Então foi apenas gradualmente que o termo mártir passou a ser aplicado exclusivamente àqueles que morreram pela fé. No entanto, o termo mártir ainda era às vezes aplicado durante o século III a pessoas vivas. Por exemplo, Cipriano, que deu o título de mártir a vários bispos, padres e leigos, que foram condenados à servidão. Essas pessoas não morreram. Né? Tertuliano fala de presos cristãos que ainda não foram condenados e se refere a eles como mártires designados. Tá? Hereges e cismáticos, condenados à morte como cristãos, tiveram negado o título de mártires. Isso aparece em São Cipriano, no Tratado sobre a Unidade, em Santo Agostinho, na Epístola 173, e Eusébio de Cesareia, na História da Eclesiástica 5:16-21. Então, a perseguição aos cristãos, ela assume, então, 3 etapas. Uma primeira etapa, uma perseguição desorganizada, não é centralizada e atende a caprichos locais. Então, um exemplo desse caso é a perseguição aos cristãos em Roma na época do Nero. Tá? Vamos falar isso num vídeo separado. Tá? No começo do século II, a experiência de perseguição sofrida pela igreja entra numa segunda etapa, quando o imperador Trajano ele decreta a proibição do cristianismo, mas ele recomenda que não se deva procurar os cristãos. Né? Uma terceira etapa de perseguição, já com o imperador Décio, a partir de 250, aí o Império Romano já está procurando os cristãos pela prática por crime, né? Porque já era visto como crime. Então, há uma política imperial para impor o paganismo a todo o império. Então, a perseguição já não ocorreria mais por simples reação às circunstâncias. Agora é determinado pelo poder superior e abrange o império todo. Bom, com relação aos textos dos mártires, temos aí 3 categorias. A primeira são os atos dos mártires, que são considerados os documentos mais confiáveis, que são as atas dos processos dos mártires. Temos as paixões dos mártires, são textos que são escritos por pessoas que testemunharam e, em geral, são textos que são escritos muito depois dos acontecimentos. Estão incluídos ali interpretações teológicas, enredos elaborados, toda uma carga emocional. Aí é um texto mais difícil do ponto de vista histórico, né? Tem muita inserção aí. Agora, o maior conjunto de material de mártires é, de longe, material lendário.
escrito muito depois de acabadas as perseguições. Esses textos não valem quase nada do ponto de vista histórico, né? Eles foram produzidos num período que o culto dos mártires estava no auge. Então, e das relíquias também. Bom, esses relatos todos foram sintetizados em martirológios, tá? O primeiro, ele data de 235. Nessas relatos dos mártires, né, então a gente já viu que tem aí um relato aí que é bastante lendário. Existe a chamada lenda dourada, ou legenda áurea, que é uma coletânea de narrativas de santos mártires, né? Hagiográfica, né? Hagiográfica é a história dos santos, né? E dos mártires, né? Escritas por volta de 1260, pelo dominicano de Gênova, Tiago de Voragine. Se tornou um sucesso na Idade Média, né? Então isso mistura folclore tradicional com histórias que você não sabe a origem, não tem referência de nada, fábulas sobrenaturais. Por exemplo, tem uma história de São Silvestre que fala que ele estava em Roma e que tinha um dragão no fosso que matava 300 homens e que depois não sei o que, entendeu? É uma verdadeira viagem, né? Então, isso daí, ele passou a ser objeto de bastante crítica lá pelo século XVI. Erasmo de Roterdão foi um dos críticos, né, que começou a fazer uma limpa nesses relatos aí. E o texto, então, foi revisado no século XVI por Baronius, tá? O martirológio romano. Tá? Outra questão que traz nessa relação da descrição dos mártires é a questão das relíquias sagradas. Né? Então, existem vários relatos de pessoas que se arriscaram para conseguir acesso aos ossos dos mártires. Né? No reinado de Marco Aurélio, os restos mortais de Justino eles foram disputados, né? Foram roubados pelos fiéis. Isso está nas atas de Justino, né? Capítulo 5. Também isso se repete em outro. Na perseguição de Valeriano, os cristãos de Tarragona invadiram o anfiteatro na escuridão da noite para remover os restos ainda fumegantes de Frutuoso, do bispo Frutuoso. E com Cipriano, eles estenderam lençóis para que ficarem marcados com sangue do Cipriano, que aqueles lençóis com sangue iam ser distribuídos aí como relíquia, né, sagrada. Né? Bom, os mártires são como uma pedra de sapato naqueles que negam o impacto da mensagem de Jesus, né, e o tratam como mais um componente dentre tantos outros. Né? Como explicar a adesão de tantos mártires à causa cristã como testemunhas de Cristo, se essa doutrina fosse uma invenção? Né? Do ponto de vista da ortodoxia católica, eu vou pegar um trecho aqui do Daniel Hobbes, tá? Na página 189, que ele fala assim: o martírio não é apenas um fato político, a consequência lógica de um conflito entre uma doutrina revolucionária e a ordem estabelecida. É um elemento fundamental da igreja primitiva, é um ato sacramental que se realiza nas almas privilegiadas como um carisma, como a graça das graças, e cujos efeitos sobrenaturais se projetam sobre toda a comunidade. No sacrifício de sangue concorre a sua exposição mais perfeita à experiência cristã toda, inteira, moral, ascética e mística. Então, essa é a perspectiva da ortodoxia católica com relação aos mártires. Muito obrigado, então.